Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você de casa que ingressou lá no nosso site, o idc.org.br, enviou para nós a sugestão de pauta, a sugestão de entrevistados, meu muito obrigado. O livro da semana é O Capitalismo Humanista, do professor Ricardo Sayegh e do professor Wagner Balera. Esse livro vai ser sorteado no final do mês no nosso instituto, aliás, como todos os livros costumeiramente são. E se você quiser concorrer a esse livro, você ingresse lá no idc.org.br ou mande um e-mail para o idc@leandropinto.adv.br. Esse livro trata um pouquinho de uma nova estrutura de capitalismo, um capitalismo mais humano, um capitalismo que tende a modificar o atual sistema que nós conhecemos por uma questão mais fraterna, mais humana, e podemos assim desenvolver todo o nosso ideal como seres humanos. E o autor, um dos autores desse livro, o professor Ricardo Sayegh, está hoje conosco, mediando a nossa entrevista com o Dr. Anderson Pomini. E nós vamos tratar um pouquinho de regras eleitorais e falar um pouquinho sobre as eleições deste ano para prefeitos que ocorrerão em outubro. Meu muito obrigado aos nossos entrevistados, professor Ricardo Sayegh, Dr. Anderson Pomini, por terem vindo ao nosso programa. Prazer grande. Eu que agradeço o convite. É uma honra muito grande estar aqui no programa Conexão Legal, ao lado de queridos advogados, colegas, Dr. Ricardo Sayegh, Dr. Leandro Pinto. É um prazer muito grande, sobretudo, falar sobre um tema tão importante que são as regras eleitorais, né? Já que nós estamos em pleno ano de eleição. Sim. Ricardo? É uma felicidade, né? Estar aqui no meio de dois expoentes, né? O Dr. Anderson Pomini, o Dr. Leandro Pinto. Enfim, é uma alegria aí ter a oportunidade de conviver com todos vocês. Professor, Dr. Ricardo, Dr. Anderson Pomini, qual é a estrutura hoje da política eleitoral e no que tange as eleições de outubro? Dr. Leandro, Dr. Ricardo, para que um cidadão que pretenda candidatar-se ao pleito eleitoral nas eleições municipais de 2012, há necessidade do preenchimento de uma série de requisitos. Requisitos que constam na Constituição Federal, que estão previstos em leis ordinárias e em leis complementares, né? Nós que atuamos com o direito eleitoral, dividimos em algumas etapas, em alguns períodos, essas providências legais que deverão ser atendidas pelos cidadãos que pretendem candidatura. Então, o primeiro é a escolha de um partido político, é a filiação política partidária, que envolve uma série de análises. A análise, por exemplo, ideológica do partido, né? O cálculo do quociente eleitoral, né? E esta escolha deverá ocorrer até um ano antes da data das eleições. Então, em 2012, pelo calendário eleitoral, as eleições ocorrerão em 7 de outubro de 2012. Portanto, o cidadão deverá ou já deveria ter se filiado até o dia 6 de outubro de 2011. Esta é a primeira regra. E aí, uma defesa que alguns advogados, e eu me incluo dentre eles, que nós fazemos, que o processo eleitoral se inicia com a escolha do partido político e não após a convenção política partidária que é realizada, que é defendido por alguns ministros do Supremo, que o processo se inicia a partir da convenção. Defendo que a partir deste período em que o cidadão deve escolher o partido político. Até porque defenderia a sua ideologia política. Sim, perfeitamente. Ele tem que se identificar com o partido. O problema é que a ideologia hoje no partido é uma piada, né? Sim, sem dúvida. Infelizmente, tem muito oportunismo e pouca ideologia na política brasileira. E enquanto os partidos não se firmarem como realmente, né, um núcleo de ideologia clara que estimula e representa as tendências da sociedade civil, infelizmente a posição do Dr. Pomini, que tecnicamente é perfeita, fica esvaziada por conta dessa hipocrisia partidária, né? Dessa aparente ideologia, dessa teatralidade, quando na verdade o que a gente vê é mais oportunismo do que valores
realmente impregnados no coração e na alma desse povo, né? É verdade. Infelizmente, né? Alguns clientes, eles dizem o seguinte, que política hoje se faz com pessoas e não com partidos políticos. Sim. Hoje é comum, por exemplo, que no Congresso Nacional alguns deputados se aliem, né, em defesa de alguma bandeira, alguns deputados que representam a extrema-direita se aliem com deputados da extrema-esquerda em uma causa que lhes são comum naquele momento. Hoje não existe mais uma ideologia partidária, bandeiras partidárias como antigamente, né? Hoje existem políticas e os políticos defendem os seus interesses, infelizmente, interesses pessoais que sobrepõem aos coletivos. Exatamente, né? Quando a pauta é pessoal, porque fazer política, coalizões, tudo isso é muito bacana e faz parte do processo democrático, até porque o processo democrático é um processo de convivência coletiva. Mas me parece que não é por conta da composição, da harmonização dos valores que estão impregnados nessas pessoas. Pelo contrário, me parece que é uma pauta individual, qual é o interesse individual e material presente naquele momento e vamos caminhar em torno dele, né? O processo do mensalão, não é, que tem que ser rigorosamente julgado e as penas aplicadas, mostra bem isso, né? A corrupção ideológica partidária. Isso é uma vergonha para a nação e por conta desse descaso aos princípios, aos valores, infelizmente o Supremo Tribunal acaba tomando, esvaziando aí a escolha do partido como o início verdadeiro do processo político, que é justamente o que o Dr. Pomini defende e que para onde nós temos que evoluir, né? Com referência às providências que o candidato, o futuro candidato a algum cargo político precise tomar, quais seriam elas aqui, antes de junho, no primeiro semestre de 2012? Tá. Bom, o primeiro passo é a escolha do partido político, que deverá ocorrer até um ano antes da data das eleições. Feito isso, começam-se, no jargão político popular, as articulações políticas que deverão ser realizadas pelos candidatos a prefeitos e a vereadores. Começam as alianças partidárias municipais e, na prática, a história nos mostra, e os políticos mais experientes nos ensinam, que a política se ganha muito tempo antes da data das eleições, porque depende justamente dessas amarrações. Até 2008 não existia na nossa legislação eleitoral, de forma taxativa, aquilo que o político poderia realizar como atos políticos e que não fossem considerados como propaganda antecipada. Nós tivemos uma mini-reforma eleitoral, final de 2009, que foi inserida pela Lei 12.034 de 2009, que trouxe o artigo 36A na Lei das Eleições. Inseriu este artigo na Lei 9.504 de 97, que traz ali, alguns defendem que de forma taxativa. Eu defendo que aquelas hipóteses ali inseridas são meramente exemplificativas. Por exemplo, diz que o candidato poderá conceder entrevistas, divulgando inclusive suas plataformas de governo, divulgando suas propostas, desde que não se faça pedido de apoio direto ou pedido de voto. Autoriza que o candidato organize debates, organize reuniões, ele comece a articular a sua campanha junto ao município, junto aos seus eleitores. Isso está autorizado, desde que não haja pedido de votos. Isso não existia na regra eleitoral até então. Então o legislador entendeu por bem inserir na regra esse permissivo legal, para que não houvesse dúvida e o candidato não ficasse sujeito ao pagamento de multa por propaganda antecipada. Então, segundo passo, atenção a essas regras eleitorais. E um terceiro passo que já se inicia para o preparo das convenções políticas que ocorrem em junho do ano da eleição, que é, para aqueles que ocupam funções públicas, a necessidade de desincompatibilização ou o afastamento para fins eleitorais. De forma muito sucinta, qual é o objetivo da regra eleitoral quando exige tal
desincompatibilização? Simples. O servidor público que exerce funções públicas, ele tem naturalmente vantagens em relação àquele que não exerce. Portanto, ele deverá se afastar desse cargo que exerce para pleitear em condições de igualdade um cargo junto à administração pública municipal. Nada mais justo, né, doutor Bomini? Perfeito. Eu gostaria de terminar aqui esse primeiro bloco, mas deixar uma pergunta com relação à estrutura político-eleitoral para 2012. Nós voltamos no próximo bloco. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Voltamos em Conexão Legal, nesse segundo bloco, tendo o prazer de receber no nosso programa o Dr. Anderson Pomini, advogado especialista em Direito Eleitoral, Direito Público, e também o professor Ricardo Sayegh, autor da obra O Capitalismo Humanista. Aliás, obra esta que vai ser sorteada no site do IDC, agora no final do mês. Ingresse lá, idc.org.br, e concorra à obra do professor Ricardo Sayegh. Eu deixei uma pergunta no último bloco, Dr. Anderson Pomini, com referência à estrutura a estrutura política das campanhas, né? E também gostaria de falar um pouquinho sobre as pré-campanhas, que ajudam, de certa forma, a consolidar um candidato, não é isso? E o poder da máquina em volta desse candidato. Como é que a lei hoje percebe isso, né? Porque é algo extremamente perceptível nas grandes disputas eleitorais. A grande intenção do legislador eleitoral é justamente tentar garantir esse equilíbrio na disputa eleitoral. E há uma dificuldade muito grande, porque naturalmente aquele que está no exercício da máquina pública, né, está sentado, por exemplo, na cadeira de um prefeito, ele, o próprio prefeito, candidato à reeleição, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de separar atos de gestão com atos de campanha, né? Isso é crime eleitoral. A lei das eleições, que é a 9.504/97, ela trata dessas questões. Ela exige, por exemplo, a desincompatibilização, que nós falamos agora há pouco, para alguns serviços públicos. Ao mesmo tempo, ela não exige o afastamento do prefeito que pretende uma reeleição, o que, de certa forma, pode desequilibrar o pleito eleitoral. Ele está no uso da máquina contínua. Exatamente, eu acho que isso é hipocrisia eleitoral, na verdade. Nessa proibição de pré-campanha, de campanha antecipada, eu acho que ela tem que ser vista numa perspectiva constitucional com muita cautela e parcimônia, para permitir, porque a máquina faz campanha todo dia. O candidato que está no poder, a situação, ela faz campanha a cada momento. É crime, mas é muito difícil essa caracterização, porque o crime é doloso, então tem que entrar na cabeça da pessoa e fazer a prova que ela estava pensando em produzir aquele resultado eleitoral. Mas, na verdade, toda pessoa que se encontra na situação, dentro de uma perspectiva política, já está pensando no seu day after. Então, eu penso que essas restrições cabais de propaganda antecipada é uma legislação feita pelo lobby da situação no governo para justamente permitir a perpetuação da situação. E isso é absolutamente atentatório ao Estado Democrático de Direito, que é consagrado no caput do artigo 1º da Constituição Federal. Eu penso que a gente tem que ficar muito atento ao que é discurso de manipulação, o que é norma de manipulação e o que é providência eleitoral visando a ética na política. Todo mundo é a favor da ética na política. Agora, eu sou absolutamente contrário à manipulação, a esses instrumentos que afastam a democracia da real atividade política, não é? Isso tem que ser visto com muita cautela e tem que ser ponderado que quem está na oposição precisa fazer essas movimentações para poder justamente oxigenar o processo político, porque a situação faz campanha diariamente, silenciosamente. Então, se fosse assim, a situação estaria incorrendo em pré-campanha a todo dia, a todo minuto, a todo segundo. Doutor Pomini, qual é a pena no caso dele ser configurado como uma pré-campanha?
propaganda antecipada, ou propaganda extemporânea, né, que é o jargão jurídico, o autor estará sujeito a pena de multa, que vai de 5 a 25 mil reais. Agora, a reiteração dessas condutas pode ensejar até na impugnação do registro da candidatura do candidato, né? Por abuso do poder econômico, por exemplo, que depende de uma outra ação que poderá eventualmente ser distribuída após o registro da candidatura. Agora, isso que o Dr. Ricardo Saeg comentou é muito válido. Há um avanço nesse sentido, no sentido de tentar equilibrar as eleições, né, entre os concorrentes. Agora, o que a Justiça Eleitoral, os operadores do direito eleitoral, os candidatos e a sociedade de um modo geral clamam é pela reforma política. Nós temos, por exemplo, um código de 67, Código Eleitoral de 67. Nós temos diversas leis que tratam do assunto, uma lei eleitoral bem trabalhada, bem elaborada, de 97. Né? A lei das inelegibilidades é uma lei complementar 64 de 90, que foi agora complementada pela lei 135 de 2010, que há dúvida se será aplicada para as próximas eleições ou não. Ou seja, o que o país clama é por uma reforma política. E a reforma dos políticos também, né? Principalmente. Né? Principalmente da ética da política. Mas eu acho que esse problema de ética é um problema social. Ele se aplica à política como uma extensão, né? Mas ele começa na escola, pela ausência de escolas. Eu acho que ele começa na política, que faz ausente a escola para justamente o povo ficar com esse déficit educacional e poder ser facilmente manipulado. Não é? A reforma escolar é típica em processos, em regimes ditatoriais. Por quê? Porque é justamente promover a alienação do povo. A gente tem que quebrar essa condição de alienação. E os meios de comunicação fazem esse papel de forma vital. E nesse ponto, doutor Leandro, eu queria aqui de público cumprimentar o senhor por tudo que o senhor tem feito para oxigenar a política desse país. Né? O senhor realmente é um herói da pátria. Parabéns. Obrigado. A ideia é essa, é desenvolver o pensamento de ideias e principalmente o debate de ideias. É só assim que nós vamos crescer. Com referência político à questão... pacífico, né? Justamente. Civilizado, né? Uma pessoa, um guerreiro da luz. É isso que eu considero o senhor. Obrigado. Dr. Pomini, a questão da administração pública com referência à distribuição de bens, aumento de servidores, como a lei protege a oposição e também toda a sociedade desse indivíduo que está lá no poder, está consagrado como prefeito, mas está terminando a sua gestão e com o intuito de uma reeleição? Pensando nesse equilíbrio entre as partes, o TSE editou resoluções com base na legislação vigente, que é a Lei das Eleições, e esta resolução trata deste assunto. Por exemplo, para as eleições de 2012, foi editada uma resolução que disciplina o calendário eleitoral, que é a resolução 23341 de 2011. E esta resolução, ela determina que pensando no equilíbrio, a partir do primeiro dia de janeiro do ano da eleição, portanto, o 1º de janeiro agora, de 2012, todas as pesquisas eleitorais, elas dependam de registro. Aliás, a questão de pesquisa é muito importante no Brasil, né? Aliás, em todo o processo eleitoral, não só no Perfeito. Brasil. Mas eu gostaria dessa questão das pesquisas, nós vamos conversar no próximo bloco, que nosso tempo está estourado. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos ao nosso terceiro e último bloco do Conexão Legal, tendo o prazer de receber no nosso programa o Dr. Anderson Pomini, especialista em Direito Eleitoral, e o professor, doutor pela PUC São Paulo, Ricardo Saeg, autor da obra O Capitalismo Humanista, aliás, obra esta
que vai ser sorteada no site do IDC no final do mês. Então ingresse lá idc.org.br e conheça um pouquinho mais da obra do professor Ricardo Sayegh. Dr. Anderson Pomini, nós falávamos no bloco anterior a questão com referência às pesquisas de opinião, que aliás são tão importantes em todo esse sistema eleitoral. Como a lei trata essa questão da pesquisa para que ela não seja um instrumento de manipulação? Como eu vinha dizendo, existe um calendário eleitoral que foi expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral que exige que todas as pesquisas que sejam divulgadas no ano da eleição, elas tenham o registro prévio junto à Justiça Eleitoral. E este registro, hoje, não é qualquer empresa de pesquisa que obtém o deferimento desse registro. Tendo em vista a exigência que é feita e mais, a multa para a divulgação de pesquisas sem registros ou pesquisas manipuladas, ela é uma multa pesadíssima, que vai até R$106 mil. Além disso, hoje a legislação considera como crime punível com detenção, a divulgação de pesquisas sem o registro. Agora, há uma brecha que deverá ser objeto de debate também para as próximas eleições. Não para 2012, mas para 2014 e assim por diante. Porque esta mesma resolução que exige o registro da pesquisa, ela autoriza a divulgação das enquetes sem o prévio registro ou controle, desde que conste no veículo que divulgar essa enquete que não se trata de pesquisas com adoção de métodos científicos na sua elaboração, ou seja, a grosso modo, um candidato poderá organizar uma enquete através da internet, por exemplo, deverá informar que não se trata de uma pesquisa com métodos científicos, mas poderá ao mesmo tempo mobilizar 200 dos seus apoiadores para que ingressem naquela enquete e divulgar esta enquete nos veículos de comunicação, já que não existe o prévio controle. Isto é um perigo para a sociedade. E a sociedade, de um modo geral, o eleitor comum, ele se deixa levar por essas pesquisas, né? E é um perigo isso para a cidadania, para a democracia. Como fica isso, doutor Ricardo, na questão do capitalismo humanista? Como a gente pode inserir toda essa estrutura política em um novo instrumento de capital político? Na realidade, os direitos políticos são direitos fundamentais também, não é? Os direitos fundamentais são direitos civis, que são esses conhecidos, não é? Os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos políticos. O que existe é a necessidade de um grande feixe onde se proporcione à sociedade, ao país, o desenvolvimento necessário e o Brasil assuma a posição dele, não de simplesmente o 6º país mais rico do mundo, mas também o 6º país mais desenvolvido do mundo. Se toda a população, se toda a sociedade, se cada um de nós se envolver na política de uma forma sadia e revolucionar o que hoje acontece, não é? Com todo esse desvio, esse decaimento que a gente percebe a cada momento, não é? Na atividade da administração da coisa pública, cada um de nós vai ser elemento e peça fundamental para um novo país, e realmente o Brasil vai assumir a vocação dele de ser um dos 5 maiores países do mundo, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto social, político e moral da humanidade. Sim, isso é importante e eu acredito que nós caminhamos para isso. Mas precisamos de ter algumas alterações, principalmente na nossa legislação. A questão do ficha limpa ainda está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua expectativa para esse julgamento, doutor Pomini? Que ela tenha plena eficácia para as eleições de 2012. Pelo menos é o que a gente tem ouvido falar, do posicionamento dos ministros, né? E da própria pressão da sociedade. Essa lei já não surtiu seus efeitos para as eleições de 2010, o que criou um sentimento muito negativo na população de um modo geral, sobretudo porque essa lei ela foi proposta por iniciativa popular, né? Ou seja, nós esperamos que os ministros desta vez definam de uma vez por todas que esta lei tenha plena eficácia para as eleições de 2012. Até como um instrumento
de manipulação da política num sentido favorável, né? Sim, sim. Na verdade... Uma pré-qualificação, né? Sim, uma pré-qualificação. O candidato tem que ser pré-qualificado moralmente. Tem que ser probo. Probo, Tá certo? não é? Perfeito. Exatamente. Nós defendimos, os operadores do direito eleitoral, que esta lei realmente não deveria ter sido aplicada nas eleições de 2010. Pois fere de morte o princípio da anualidade previsto no artigo 16 da Constituição Federal, né? Ela foi promulgada em 4 de junho de 2010 e as eleições ocorreram no dia 3 de outubro do mesmo ano. Ou seja, ela interferiu diretamente no processo eleitoral. Então, regra tem que ser cumprida, sobretudo a regra constitucional, tá certo? Agora, para as eleições de vereadores, não há dúvida de que esta lei deverá vigorar. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Anderson Pomini, ao professor Ricardo Saeg, por terem estado aqui no Conexão Legal, que é uma honra para o nosso instituto, uma honra para o nosso programa, ter pessoas do quilate de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabenizar o Dr. Leandro Pinto pelo excelente programa e um prazer muito grande estar ao lado aqui do Dr. Ricardo Saeg, expoente da advocacia paulista. O prazer é meu, não é? Muito obrigado. Obrigado com você. Você aí de casa, nosso muito obrigado, em nome do Instituto Internacional de Direito Comparado. Até uma próxima semana em Conexão Legal.